Único e verdadeiro Deus vivo, nós te glorificamos por esta manhã que o Senhor nos tem concedido, ó Deus, em que aqui viemos, ó Deus, como chegando a um quartel para receber as tuas instruções e o conhecimento de como nos comportar nesta grande guerra, Senhor, pois tu tens planos e propósitos com as nossas vidas e nós estamos aqui para buscá-los, compreendê-los e fazer a tua vontade, como está escrito, assim na terra como é no céu. Por isso, nesta manhã, ó Deus, nos abençoa, pelo sangue de Cristo derramado, nos dá graça, direção, esclarecimento. Faz com que nossas vestes, ó Deus, puídas e velhas, fiquem jogadas por terra e que nesta manhã recebamos do Senhor vestes novas e renovadas, para que os teus planos, princípios e propósitos sejam cabalmente cumpridos nas nossas vidas. Repreende toda a força do mal nesta manhã, Senhor, e nos dá a graça de compreender a tua palavra, pois não há outro objetivo que nesta manhã nos tenha trazido a este lugar, senão de conhecer o nosso Deus pela sua palavra revelada. Assim te pedimos a ajuda e a graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos seguir então, página 5, segundo bloco da apostila. Parte que fala da numerologia bíblica, ou seja, o estudo dos números na Bíblia. Já temos visto que os números na Bíblia falam, as cores na Bíblia falam, né? Tudo que está na Bíblia é uma forma de Deus falar. Os montes têm seu significado, os mares têm seu significado, os rios, as árvores, os animais, tudo é uma forma de Deus falar, já vimos isso. E aqui entrando na questão dos números, tem algumas coisas que são bem simples, como por exemplo o número 1. 1 representa aquilo que é absoluto. Nós vemos que a divindade é trina. Amém? A divindade, ela é trina. Ela é Pai, ela é Filho e ela é Espírito Santo. Mas Deus, quando se apresenta na divindade, Ele faz questão de dizer, eu sou o único. Eu sou o primeiro e o último. Antes de mim, Deus não houve. Após, nenhum se fará. Então, a divindade, nós temos conhecimento suficiente para saber que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três seres possuem atributos divinos. Mas Deus é um porque a sua vontade, o seu absolutismo, né? O seu querer sempre prevalecem. Porque Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos no mesmo propósito. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um, porque tem o mesmo propósito. E alguns usam essa passagem bíblica para dizer, está vendo? Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o próprio Jesus. Não, mentira, e eu digo mais, mentira descarada de servos do diabo. Porque o próprio texto mais abaixo vai dizer assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E aí Jesus, mais um pouquinho adiante, no mesmo capítulo de João, diz assim, e naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. Então, da mesma maneira que ele diz que o Pai está nele e ele está no Pai, mas não deixam de ser dois, ele diz que nós entenderemos que estamos nele e ele está em nós. No entanto, nós não deixamos de ser o que somos e ele não deixou de ser o que é. Não somos um. Nós temos declarado que a Bíblia diz que se alguém está com Cristo, é um espírito com ele. Ora, mas nós somos nós e Deus é Deus. Amém? Somos distintos, separados? Absolutamente separados. Porém, nós sempre dizemos que nós e Cristo somos um.
Paulo chega ao ponto de dizer que temos a mente de Cristo. Somos templos do Espírito Santo. Então, tudo isso é uma questão para demonstrar um enlace muito grande. Quando Paulo estava perseguindo os discípulos na estrada de Damasco, que Jesus se manifesta, Jesus diz o quê? Saulo, Saulo, por quê? Que me persegues. Diz assim, por que tu estás perseguindo os meus discípulos? Não, porque tu estás perseguindo a mim. Ou seja, demonstrando o grande enlace, né? A grande comunhão, a grande identificação que existe entre nós e o nosso Deus. Então, Deus sempre se apresenta como absoluto, né? Não temas, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, muitas expressões, né, poderiam dizer assim, Deus é um, sim, Deus é um, mas quem é esse Deus que é um? É esse Deus soberano, Pai, esse Deus Pai, ele é um, mas ele tem o seu Filho e tem aí um mistério que eu particularmente considero mistério, esse Espírito Santo. Porque Jesus, nós conseguimos identificar muito de Jesus na Escritura. Conseguimos identificar que ele foi gerado. Conseguimos identificar uma série de coisas na Escritura sobre Jesus. Mas sobre o Espírito Santo nós não conseguimos identificar praticamente nada. Ele é um mistério. Mas que é um ser independente? É. Porque Jesus falou assim, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então ele deixou claro a separação entre ele e o Espírito Santo. E ainda disse assim, e ele vos guiará em toda a verdade, porque ele receberá do que é meu. Ou seja, Jesus vai galardoar o Espírito Santo pela obra que ele tem realizado. Assim como o Pai vai galardoar Jesus pela obra que ele tem realizado. Isso aí é claro na Escritura, esse galardão. Então, o um representa o absolutismo, representa a divindade. Sim, boa lembrança é que você vai ver que tudo que Deus faz, toda obra que Deus levanta, tudo aquilo que ele faz, você sempre verá um cabeça em absoluto. Não existe, por exemplo, igreja com duas lideranças. Não, igreja com duas lideranças, quem desfila lá é o diabo. Igreja só tem uma liderança. Organizações levantadas por Deus só tem uma liderança. Ele sempre traz o absolutismo naquilo que ele faz. Sempre, né? Por exemplo, o casamento é uma instituição divina, não é? Quem instituiu o casamento? Deus. Só tem uma liderança biblicamente reconhecida na Escritura como liderança do casamento. Tudo que Deus fizer só tem uma liderança em absoluto. Tudo o mais é submissão. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Porque na obra de Deus você vai ver muitas propostas que parecem ser boas, mas se ela não traz uma liderança absoluta, Deus não está no negócio, né? Diga-se de passagem, no casamento eu já vi jovens que vão se casar, né? Que dizem assim, nós vamos tomar as decisões juntos, vamos orar e vamos tomar a decisão juntos. Depois que casa, vê que isso não combina, não dá certo. Mais detalhes do casamento à parte. Não adianta querer tomar uma atitude contrária aos princípios de Deus. Bom, vamos seguir nos nossos números. O número também registra, como diz aí no segundo parágrafo, exceção, quando trata-se de um fato no qual claramente entendemos os propósitos de Deus. Por exemplo, quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Este foi um fato singular, em que Deus permitiu que o mal assolasse a vida de um homem que lhe era em tudo fiel. Este episódio nunca mais será repetido. E hoje vemos com muita clareza esta retórica, né? Lá em Lucas 10:19, Jesus falou o quê? Eis que eu vos dou
poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a obra do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. O fato de Deus dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, e mesmo assim o diabo tocou nele e arrasou com tudo dele, aquilo não é exemplo para nós hoje. Aquilo não é exemplo para a cristandade. Aquilo é uma tipificação para com a nação de Israel. Assim como aconteceu com Jó, assim será com a nação de Israel. E Jó tem quantos capítulos? 42 capítulos, que subentende metade do período do reinado do anticristo. Tempos e metade de um tempo. Então aqui está tipificando o que vai acontecer com a nação de Israel. Eles serão trucidados, tudo deles será arrancado. Semelhante ao que aconteceu com Hitler, né? Isto ainda vai acontecer quando o anticristo realmente estiver no poder. Porque ali você vê que é o próprio diabo diretamente tocando, arrasando com tudo de Jó. Assim vai acontecer no período da grande tribulação, quando Israel será reduzido a pó. Será reduzido a pó, né? E só depois que clamarem terão o seu socorro. Então, o livro de Jó não é exemplo para nós hoje. Quando irmão, o diabo está me perseguindo. Então toma vergonha, levanta, seja crente, persiga ele. Porque o que Jesus está dizendo é que te deu poder. Mas você não tem poder, por quê? Porque não está vivendo um cristianismo real. Não existe esse negócio de diabo tocar em crente. Não existe esse negócio de diabo ficar passeando dentro da casa de crente. Só se você estiver dando bobeira. Se levanta contra o diabo, você vai ver a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai rapar fora, vai fugir. Então, o livro de Jó, o diabo tocar em Jó, é o número 1 também. Representa uma exceção. Nunca mais se veria na história da humanidade um justo sendo tocado pelo diabo. Um justo, como a Bíblia dá testemunho, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Ora, se o homem é íntegro, é reto, teme a Deus e se desvia do mal, e ainda assim o diabo vai arrasar com o camarada, então cadê Deus? Cadê unção? Cadê poder? Aquilo foi uma exceção, né? Ao contrário do que dizem os mercenários, servos do diabo da Universal, né? O diabo tocou em Jó porque Jó não servia ao pai das luzes. Quem já viu essa propaganda na televisão? Viu? É isso aí. Dizer uma coisa dessa, que o diabo tocou... É bom, quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então, o número 1 está aí. É o absoluto, quando demonstra Deus e as suas realizações, a sua obra, e entra como uma exceção, né? Uma exceção, poderia até dizer assim, misturada com o absolutismo de Deus. Porque também você vê que o diabo, para tocar na vida de Jó, teve que fazer o quê? Teve que ir lá pedir permissão. E cada coisa que ele queria, lá ia ele lá pedir permissão de novo. Lá ia ele pedir permissão. Por quê? Porque o absoluto está imperando na vida de Jó, que é Deus, e somente Deus abrindo exceção para o diabo tocar, senão não tinha jeito. Então, meu irmão, se o inimigo está te perseguindo, vira o jogo, passa a persegui-lo. Amém? Essa que tem que ser a sua atitude. O número 2. O número 2 representa apoio, confirmação, testemunho, né? Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Todas as legislações sempre solicitaram 2 testemunhas, né? Jesus até mencionou isso lá para os judeus, né? Que a lei era confirmada por 2 testemunhas. Aí ele diz que o Pai é quem dá testemunho das obras dele, mostrando que ele não está sozinho. Também o 2 representa uma situação confirmada por Deus, na qual ele tem pressa em realizar. Essas passagens de Gênesis vão revelar os sonhos
do patriarca José. Então, o número 2, ele representa uma confirmação, um testemunho, né? Jesus disse: ide de 2 em 2, pregar, entra na cidade, cura enfermo, expulsa demônio. Essa realidade, esse fato é tremendo nessa simbologia, a confirmação. Outra coisa, quando Deus te falar alguma coisa, meu irmão, se você está em dúvida, tenha paciência, espere em Deus, porque se Deus tem algo a tratar contigo, Deus falou algo com você, pode esperar que Ele fala de novo. Ele fala de novo. Tem dúvida? Vai orar, vai buscar, porque Ele fala de novo. Ele faz questão de confirmar a palavra dEle. E é por isso que o juízo de Deus é terrível, implacável e sem misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo é sem misericórdia. Lembra daquele profeta desconhecido? Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Quando o homem sai montado no jumentinho, o leão vem e acaba com ele, sem misericórdia. Por que Josué exerceu aquele juízo terrível, não teve misericórdia de Acã, que escondeu o ouro, a capa e a prata? Por que com Moisés, Corá, Datã e Abirão foram tragados, a terra abriu e tragou tudo deles? Por que Deus exerce o seu juízo sem misericórdia? Porque Ele sempre confirma a palavra que Ele te dá. Ele só age quando vê que você não tem mais dúvida. Entende isso? Se Deus te chamou para a obra, Samuel, você não entendeu, Deus não vai te julgar pelo que você não entendeu. Deus vai te chamar de novo. Samuel, você não entendeu, Deus está bom. Samuel, agora, quando você já recebeu a instrução, fala que o teu servo ouve, agora já é diferente. Já entendeu a questão? A palavra já está confirmada? Agora ele vai agir contigo naquilo que você entende. Maria disse para Gabriel: como será isso? Sou virgem, não conheço homem algum. Descerá sobre ti a graça do Espírito Santo, do Altíssimo, o poder do Altíssimo te envolverá, pelo que de ti nascerá, será rei em Israel, vai livrar o seu povo dos seus pecados. Maria. Zacarias fez a mesma pergunta: como será isso? Já sou velho, minha esposa já é avançada em idade, é estéril. Tu não crê em mim não? Vai ficar mudo até que as minhas palavras se cumpram. Porque uma coisa é Maria, outra coisa é um sacerdote. Maria tinha direito a fazer a pergunta que quisesse, indagar o que bem quisesse. Mas o Zacarias não podia fazer aquela mesma pergunta. Se ele está vendo que o anjo está diante dele, e ele está vendo que é um anjo enviado por Deus, ele não pode questionar as palavras de um anjo. Maria podia, conhecimento dela. Dizem que as mulheres nem frequentavam a sinagoga, só depois de um período avançado que foram frequentar. Dizem os historiadores. Agora, e Zacarias? Para ele chegar a ser um sacerdote, ele já tinha muita coisa confirmada e já não tinha mais direito de duvidar de muitas coisas. Então Deus confirma a sua palavra e depois que Ele confirma, Ele trata do jeito que Ele confirmou, né? Eu passei no começo do meu ministério, eu passei umas dificuldades muito grandes, passei lutas muito grandes. E eu cheguei mesmo ao ponto de dizer para Deus: olha, eu não largo tudo, porque eu sei que o Senhor me chamou. Mas se eu tivesse uma duvidazinha, eu largaria tudo. Eu disse isso para Deus. Mas eu sabia que não podia largar, porque eu sabia que tinha um chamado. E o preço que eu ia pagar, nem morrendo não daria o custo. Então, quando a gente sabe que Deus confirmou a sua palavra, irmão, não adianta tentar fugir, não adianta tentar escapar. Tem que seguir o que Deus determinou, que Ele cobra. O número 3 representa uma operação da Suprema Trindade, ao mesmo tempo que denota domínio espiritual. Por exemplo, o número simbólico da besta é
666, 3 vezes o 6. Né? Então veja bem, lá em Atos, essa passagem de Atos aí é aquela que Pedro vê o lençol que se desenrola com os animais, né? Na visão que ele tem quando Cornélio manda chamá-lo, e aquela visão acontece por 3 vezes, ou seja, é que Deus está no negócio. Aqui vemos o 666. Aqui, Deus está nesse negócio, não num absoluto, não que seja a sua vontade, mas que é a sua permissão, como a Escritura revela. Deus permitirá que o mal reine, porque os homens negaram o amor da verdade para se salvar. Então Deus lhes permitirá a operação do erro. Mas por que é 666? Aqui o 3 vezes, o 3 aparece aqui, demonstrando que isso também é um fator espiritual. Então, quando você vir uma situação em que o 3 aparece, o espiritual está nesse negócio. Pode ser um espiritual proveniente da divindade, como pode ser uma ação permitida por o diabo esteja agindo, mas tem algo espiritual nesse negócio. Não é um negócio natural, tem algo espiritual. Tem algo que os homens, por mais que lutem, não conseguirão mudar a história. Tem algo que os homens, por mais que lutem, não conseguirão vencer, não conseguirão se livrar. Ele vem com ele vem com algo espiritual, que sempre é mais forte que o ser humano sem Deus, né? Todo espiritual, proveniente até do diabo, ele domina o homem sem Deus. Aqui, nesse 666, também tem uma observação em que existe, como Paulo descreve, que o inimigo, né, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, por isso o 666 está aí. Essa, na verdade, é a questão mais forte desse 66. É porque esse 3 aqui, incutido aqui, revela uma falsa trindade. É uma falsa divindade. Porque 6 é o número do homem. Ou seja, vai ser um homem, o anticristo será um homem tão dominado, tão inspirado por Satanás, que ele vai querer a própria adoração. E adoração somente a divindade. Então, esses são alguns detalhes que estão aí. O número 4. O número 4 significa uma operação que vai abranger, como dizemos, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Você observa isso em muitas coisas. Prefigura uma operação que abrangerá toda a terra. Aí você vê lá em Ezequiel, você vê em Apocalipse, você vê em Daniel, são vistas, por exemplo, vamos falar dos 4 evangelhos. Deus não poderia ter usado um homem só para escrever tudo, né? E nós teríamos apenas um evangelho? Não. Desde Ezequiel já foi visto as 4 faces, né? Que é a face de leão, boi, de homem e de águia, né? Os seres, como é que ele chama? Seres viventes, né? Os seres viventes, visto por Ezequiel, mencionado em Apocalipse, e é dito que são 4. Esses 4, né, representados em Mateus, Marcos, Lucas e João, irão alcançar toda a terra. Não no nosso tempo, não na nossa era. O Evangelho somente alcançará o mundo inteiro no milênio. No nosso tempo não alcançará. Deus já sabia que a igreja ia fracassar. Esse projeto de que a igreja
dominasse o mundo, não será cumprido na nossa era, né? Só depois aí vem o arrebatamento, reinado do anticristo, aí Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai implantar o seu milênio, a sua igreja volta com ele, judeus são restaurados e a partir daí o evangelho terá 1000 anos e vai alcançar o mundo. Que aí o próprio Jesus vai estar reinando absoluto sobre a terra, concedendo um poder extraordinário à sua igreja. E eu imagino que uma das coisas que mais nós vamos usar no milênio será meios de comunicação. Não vai ter espiritismo sendo pregado para enganar ninguém, não vai ter catolicismo, não vai ter governo para enganar ninguém. No milênio haverá um derramamento da verdade. Então, o evangelho, os 4 seres viventes ou os 4 evangelhos, eles alcançarão a terra toda. E sempre que você ver aparecer o 4, é uma situação que vai abranger toda a terra. O número 5. Lembra-nos dos dedos das mãos, prefigurando uma situação em que o livre-arbítrio, decisão humana, será necessário, né? Uma coisa interessante, por exemplo, é você ver que em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens, que representam todas, né? Porque o 10 é a totalidade. Mas diz que 5 eram nécias e 5 prudentes. E nós já vimos que o assunto da Bíblia não é matemática. E o 5 significa livre-arbítrio. Ou seja, 5 nécias e 5 prudentes está demonstrando que a oportunidade foi dada a todos. Mas o resultado do que foi na vida de cada uma dependeu da decisão de cada uma, do livre-arbítrio de cada um. Um rapaz me mandou um e-mail e ele contava uma historinha e ele dizia assim: a nossa vitória está na caminhada. Aí eu mandei o e-mail para ele de volta e disse assim: não, a nossa vitória está na decisão, nas decisões que tomamos dentro da caminhada. A caminhada é a estrada, é o evangelho. Mas o que vai fazer diferença é a decisão que cada um de nós toma dentro dessa estrada. Então aqui estão 5 virgens, nécias e 5 prudentes. Todas estão na estrada. Mas a história delas foi diferente, porque a decisão delas foi diferente. Umas eram prudentes, as outras não eram. Então, o 5 significa o livre-arbítrio, né? Eu já vivi muitas profecias, Deus já me entregou muitas profecias a respeito da minha vida pessoal, mas Ele mostrava o 5, mostrava a capa com o número 5, quando você tem que tomar uma decisão. O que é a capa? A capa tanto representa a capacitação que Deus está te dando para tomar uma decisão espiritual, né? Quanto o 5 está demonstrando que o teu livre-arbítrio não foi retirado. Você vai ter que tomar decisão, aguentar as consequências, aguentar o sentimento, aguentar seja lá o que for. É o 5. E teve um irmão que já foi membro dessa igreja, hoje infelizmente desviado. Deus tinha muitas promessas na vida dele, mas desviado. E Deus mostrou para ele, uma vez num culto, que vinha uma capa com o número 5 sobre ele. Ele tinha uma decisão para tomar. Eu sabia qual era a decisão, mas ele não tomou a decisão. E o resultado foi que, por causa daquela decisão que ele não tomou, hoje ele está desviado. E sempre que eu encontro com ele, ele fala claramente do porquê dele estar desviado. Quer dizer, ele sabia muito bem, porque Deus só cobra aquilo que dá. Se Deus não te deu nada, Ele não vai te cobrar nada. Ele é justo. Amém? Então, 5 representa o livre-arbítrio. Lá em Apocalipse, capítulo 9, do 1 a 5, quem lembra o que diz lá? Alguém tem uma Bíblia aí para avivar a minha memória? Sim, então você vê que nessa passagem de Apocalipse capítulo 9, qual foi o anjo que tocou a trombeta?
o quinto anjo. E durante quanto tempo os homens foram atormentados? 5 meses. Mas não foi lhes dado poder, não foi dado poder aos demônios que matassem. Foi dado poder que atormentassem. Então, mesmo neste tormento, Deus está dando a estes homens o seu livre arbítrio, está dando ainda a eles uma oportunidade de reconhecer o que está acontecendo sobre a vida deles, né? Porém, mais adiante, a Escritura vai dizer assim, que mesmo depois de os homens verem todos os flagelos que recaem sobre eles, eles blasfemam dos céus e não se arrependem dos seus pecados. Mas até lá, nesse período aí terrível, que eu imagino que seja na grande tribulação, Deus ainda ali está dando liberdade para que os homens tomem decisão de arrependimento. O número 6. O número 6 é o número do homem, né? Deus criou o homem, 6º dia. Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. O 6 é o número do homem. Se você observar as construções que os homens fazem, de uma maneira muito especial, isso é dito pelos cientistas, você vê que o 6 está presente em toda a base da história humana. Se você observar um prédio, um lado aqui, outro lado ali, um lado lá, outro lado cá, em cima e embaixo, 6 lados, 6 partes. E assim foram demonstradas várias coisas que os homens sempre fazem e o 6 sempre aparece, né? Se você pegar uma caixa de fósforo, você acha ali o 6. Não acha? Acha. Se você pegar uma caixa, eu vou fazer uma caixa, tem 6 lados nela. A grande maioria das coisas que os homens fazem, o 6 aparece nela, né? Então por quê? Porque Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar, criou no 6º dia e decidiu que o homem seria comparado ao número 6, criou esta simbologia. Então você vê aqui, como por exemplo, a Bíblia contém 66 livros. Por que a Bíblia contém 66 livros? Porque é a revelação para o homem. O anticristo é o quê? É alguém que quer ir além daquilo que Deus deu para o homem. Nunca queira ir além da Bíblia, irmão. Por isso que eu sempre digo, não estamos aqui para estarmos acima da Bíblia, estamos aqui para estudarmos e estarmos abaixo da Bíblia. Toma muito cuidado, tem teólogos por aí, por exemplo, um irmão me emprestou 2 livros, e nesses 2 livros fala as eras mais primitivas da Terra, em que o cidadão lá, o escritor, ele desenvolve 2 livros fundamentados numa teoria de que tenha existido uma raça pré-adâmica. Antes que Adão fosse criado, teria existido uma civilização no mundo inteiro que por algum motivo foi destruída. Então veja bem, o que esse homem está querendo ser? Acima da Bíblia. Porque a Bíblia começa a história da humanidade de Adão. A Escritura começa a revelar de Adão para frente. Se até existiu, eu não creio em absolutamente, mas se até existiu uma raça pré-adâmica e a Bíblia não me dá liberdade, não me dá conhecimento para poder entender isso, eu tenho que continuar sempre abaixo do que a Bíblia diz. Eu tenho que andar no nível da Escritura. E aí o homem vai viajando, ele parte de um princípio louco e começa a escrever loucuras. Mas acredite, é um livro bem vendido e custa caro, tem gente que compra. Só pelo título, só por ler a contracapa, você já deveria reprovar o livro. Por quê? Porque é algo que a Escritura não se fundamenta, não procura revelar.
Então, 666 é porque o anticristo, ele quer mais do que aquilo. O homem do pecado, né? Como a Bíblia diz, homem do pecado. Por quê? Porque é um homem mesmo. Um homem completamente dominado e inspirado pelo diabo. Então, esse homem do pecado, ele não tá, o negócio dele não é ficar no nível da Escritura. O negócio dele é passar do nível da Escritura. Ou seja, se declarar a si mesmo Deus. E o único que está acima da Escritura é Deus. Deus está acima da Escritura. Deus revelou a Bíblia, mas está acima da Bíblia. Não é isso? Pois ele é transcendental. Ele é soberano a tudo e qualquer coisa. Servimos o Deus da Bíblia. Servimos o Deus da Bíblia. Mas o nosso Deus é superior, está acima da própria Bíblia. Então quem tenta ir além do 66 acaba se perdendo. Então aqui você vê, 66 é tudo que Deus tem para revelar para o homem. Aqui está a plenitude do conhecimento que Deus tem para o homem. Aliás, que 6 mais 6 é igual 12. 12 é o número da plenitude, né? Aqui está a plenitude do conhecimento que Deus tem para revelar ao homem, para todas as suas atividades sobre a terra. Toda a conduta do ser humano está revelada nesses 66 livros, toda a lição. A Bíblia é a constituição de Deus para o homem. Não tem constituição americana, brasileira, inglesa, tudo é lixo. A Bíblia é a constituição para o homem. Quem quiser andar na verdade e triunfar e ver a glória de Deus, tem que andar nessa constituição de 66 livros. Então, tudo que Deus tem para te revelar está na Escritura, nesses 66 livros. Não queira se fundamentar em nada, arqueologia, geologia, ciência, qualquer coisa que não esteja, você não encontre respaldo na Escritura, fica fora, porque é tempo perdido, Deus não vai entrar no negócio. Aí você vê várias passagens bíblicas, né? Mateus 6,6 e tantas outras que eu não anotei, que revelam o centro da vontade de Deus para o homem, como por exemplo na de Mateus 6,6, é muito engraçado, né? Até que Deus fala, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Quer dizer, e é exatamente ali, na oração, que Deus dirige o homem para o centro da sua vontade. O número 7. O número 7 é um ponto acima do número 6. Ou seja, a perfeição, o 7 significa perfeição. O homem está abaixo da perfeição. O homem não tem o 7. O homem está travado no 6. Ou seja, nós temos que aprender a nos limitar ou aceitar o nosso detalhe, o nosso nível. Existem coisas que estão incluídas no 7 que nunca estarão incluídas no 6. Por exemplo, reverência, adoração, né? Louvor, coisas dessa natureza que fazem parte do nível 7 e não fazem parte do nível 6, em que Deus disse, a minha glória, pois a outrem não darei. A Escritura diz, digno é o Senhor de receber honra, glória, louvor e adoração.